Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos voltando das nossas férias, então vamos reiniciar as nossas aulas de maneira diferente, chamado aulas remotas, que são à distância. Mas a gente está muito próximo no coração, a professora está com muita saudade de vocês. Logo, logo nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Pessoal, nós vamos começar a ver a apostila 2. A primeira aula da apostila 2 é a aula 7. E ela fala sobre os tecidos do nosso corpo, principalmente os tecidos do reino animal. E como nós estamos no reino animal, por isso que a gente vai falar um pouquinho e a gente pode se colocar, que a maioria tem a ver com a gente, beleza? Ó, primeiro vamos relembrar aqui o que é um tecido. O tecido é um conjunto de células. Se vocês lembrarem sobre isso que a gente já viu, que os níveis são os níveis de organização, eu coloquei alguns aqui, não coloquei todos, vocês sabem que tem átomos, moléculas, depois de organismo, tem outras coisas, mas eu coloquei a parte principal que a gente precisa aprender para a aula de hoje, tudo bem? Então, olha, o conjunto de células formam tecidos, o conjunto dos tecidos formam os órgãos, o conjunto dos órgãos, os sistemas, e o conjunto dos sistemas, faltou a setinha aqui, formam o organismo, beleza? Bom, então, na classificação do reino animal, nós, os animais, em geral, temos 4 tipos de tecidos diferentes. O primeiro é esse que nós vamos estudar hoje, que é o tecido epitelial. O segundo é o tecido conjuntivo, depois nós vamos estudar o muscular e depois nós vamos estudar o tecido do sistema nervoso, tá? Então vamos entender uma coisa. O tecido epitelial, ele tem uma característica muito dele. Qual é essa característica? As células são justapostas. O que é isso? É uma célula juntinha com a outra, grudadinha. Elas são bem unidas, tá? Elas são unidas mesmo. Então, como elas são bem coladinhas, não tem espaço para ter nenhuma substância entre as células. Por isso que a segunda característica é pouca substância entre as células. Se essa célula é mais distanciada, você consegue entender que tem lugar para substância. Se ela não é, então o tecido epitelial é um tecido bem fechadinho, porque ele é uma proteção nossa, ele precisa proteger para não deixar nada de ruim entrar. Então ele é um tecido que nos protege. Então é um tecido de revestimento. Então esse tecido epitelial, ele vai formar... Tem 2 tipos de tecido epitelial importantíssimo. A parte do revestimento, que é a parte da nossa pele, e a parte glandular, que forma as nossas glândulas. Então, o tecido epitelial ajuda na formação do revestimento e na parte glandular, beleza? Olha, eu coloquei um desenho aqui que tem essas 2 demonstrações. Eu já tô com a língua... demonstrações. Então, vamos entender aqui. Eu desenhei a pele, tá? Tentei desenhar, vocês sabem que eu não sou muito boa de desenho, mas eu desenhei aí as camadas da pele. Então, eu coloquei, ó, epiderme, derme e hipoderme. Inclusive, tem uma questão aí que fala quantas camadas tem a pele. Algumas pessoas não consideram essa última camada, a hipoderme, porque ela é pura gordura. Outras pessoas consideram ela como uma camada da pele. Eu gosto de considerar, porque ela tem funções importantíssimas. Eu acho que uma das mais importantes é manter a temperatura do corpo, né? Manter os nossos 36, 37 graus. Então, olha, vamos ver tudo isso aqui e entender esse tecido epitelial. Estão vendo que as células são bem juntinhas? Olha, bem unidas, elas são bem coladinhas, então elas são bem fechadinhas. Conforme vai ficando mais para dentro do corpo, elas vão se distanciando um pouquinho, mas elas são todas coladinhas. Essa primeira parte aqui que eu desenhei em azul é a epiderme, certo? A epiderme, ela tem metade dela são células mortas, a outra metade células vivas. Como assim, professor? Nós perdemos muitas células quando nós estamos na nossa atividade do dia a dia. Exemplo, quando a gente vai tomar banho, se seca na toalha, quando a gente vai dormir, rola de um lugar, de um lado para o outro, a gente vai deixando resquícios nossos ali, a gente vai ficando deixando células mortas, que está nessa camada da epiderme, certo?
Então ele tem células mortas e vivas. Depois a camada mais profunda, que é a derme, e depois a hipoderme, que é a gordura. Se vocês observarem, além dessas células justapostas, a gente tem na pele as nossas glândulas. Eu desenhei uma só aqui, que pode ser, eu considero uma glândula importante, que é a nossa glândula sudorípara, que é aquela do suor, mas existem glândulas sebáceas, existem outras glândulas no nosso corpo. Na pele tem a sudorípara e a sebácea, beleza? Olha, eu coloquei uma glândula só para você entender o que é um tecido epitelial. Ele forma o tecido de revestimento e inclusive as nossas glândulas. Então a pele é puro tecido epitelial, tudo bem? Para ficar mais, para a gente gravar isso, entender melhor as funções, eu vou apagar essa parte dos tecidos em geral. Olha, então a função do tecido epitelial, ele tem, como ele tem dois tipos de formação, que é o revestimento e o glandular. Ele vai ter duas funções aí, então, também importantes. O revestimento, a função principal é a proteção. E o glandular é a secreção. Secreção e eliminação daquilo que a gente não precisa mais, seja suor, sebo e outras coisas. Então, a gente tem as glândulas da pele, mas tem as glândulas internas também. Todas elas são formadas por tecido epitelial. E esse revestimento, que é a nossa proteção, que você já entendeu que é a nossa pele, ele pode ser interno e externo. Como assim, professora? A pele é só externa. Bom, se você considerar a pele do nosso corpo, você considera ela externa. Mas os nossos órgãos também têm pele. O estômago tem pele, o pulmão tem pele. Então, a pele que reveste os nossos órgãos também é formada por tecido epitelial, pela união dessas células de tecido epitelial. Então, a gente tem a parte externa, que forma a nossa pele propriamente dita, e a parte interna, que é a parte que forma os tecidos dos órgãos. Então, além dessa parte de proteção aqui que eu estou colocando, que é a parte interna que reveste os nossos órgãos, as mucosas também entram aí. O que são mucosas? Mucosas são as entradas. Então, já não está mais no meio externo. Por exemplo, a boca é uma entrada, então ela já é um meio interno. Então, ela também entra aqui, certo? Pessoal, leiam com atenção o resumo que eu fiz para vocês. Se preciso, volte aí na aula, dê um pause, assista de novo. Na próxima semana, nós vamos ter a nossa live. Eu não vejo a hora para a gente estar conversando no momento, ali juntinho. Anotem todas as dúvidas, mande pelo fórum e depois a gente vai retomar um pouquinho disso para entrar em outra matéria na semana que vem, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão para vocês.